Êxodo 35:19. Os trajes de sobrevivência para auxiliar no puro. Tá, por que que é traje de sobrevivência, né? Tem uma outra palavra, se não me engano, usada para roupa, isso aqui é traje, que é uma coisa que você coloca por cima, e é legal, interessante, porque tem alguma coisa no sentido de disfarce em cima. Eu até pensei em colocar disfarce, mas porque dá a entender que é nesse sentido, mas eu achei que traje fosse mais cabível. Os trajes de sobrevivência. Aqui, nas traduções tradicionais, vocês vão ter liturgia, eh, finamente tecidas, coisa assim, mas é sobrevivência. A raiz da palavra é sobrevivência. E aqui é auxiliar. Vai ter nas traduções tradicionais aqui vai estar para ministrar, ministério, mas essa palavra ela é usada como auxiliar. Esse verbo, ele é usado como auxiliar. Aqui, ó, tem uma tradução aqui, tá ministrar, e vamos ver uma outra aqui também. É, ministrar, né, mas é usado como auxiliar. Tem lugares que a palavra ministrar não tem encaixe. E um ministro nada mais é do que um auxiliar, tá. Essa palavra, ela acabou sendo adotada pela nossa cultura de uma forma diferente por conta do sistema político, tá. Então, ministrar fica uma coisa muito auxiliar. E nós vemos que em outros lugares ela é usada com outras pessoas nesse sentido, de auxílio, para auxiliar no puro. O puro é esse lugar puro, né, que é e ao meu ver isso aqui tem um encaixe simbólico também, porque o verdadeiro puro, de que isso se ao meu ver, o símbolo disso, é a pessoa que está em pureza, tá. Sendo que o puro dos puros seria Jesus, salvação Cristo. Se a pessoa que está em pureza e buscando a palavra é o puro, então o puro dos puros seria Jesus, salvação Cristo, né. E por que que é preciso ter o traje de sobrevivência para auxiliar no puro? O nosso traje de sobrevivência seria o revestimento do sangue. É-se usado a questão de expiação, expiação pelo sangue do Cristo, mas na verdade é o revestimento. Quando você banha de alguma coisa, você fica revestido. E esse verbo expiação, ele é usado como revestimento. Ele é o mesmo verbo que é usado na arca, quando reveste a arca com piche, né? Então dá para ver que é um sentido de revestimento. Então o que acontece? Isso tem uma ligação também com na época que nós vemos Jacó vestindo o vermelho, que o nome do irmão de Jacó é vermelho, Esaú, né, quando ele veste o vermelho e engana o pai deles, né, ele adota um traje vermelho. Então aquilo se encaixa nesse exemplo aqui, porque nós adotamos o traje que é o vermelho, porque nós somos revestidos do sangue de Cristo para estar puro. Então é diante desse traje que você adota de se revestir do sangue de Cristo que te auxilia nessa pureza, em ser puro. Os trajes puros para o grande monte, o operador de pureza, e os trajes dos filhos dele para operar em pureza. Aqui, operador de pureza é a palavra sacerdote. Nas diversas traduções, ela vai estar de formas diferentes, ó. Administrar o sacerdote, servir como sacerdote, mas quando eu peguei a raiz da palavra do grego, que usa-se para se referir a essa profissão, a raiz dela é a palavra puro. E do hebraico é firmar, ia ficar estranho. Se eu escolhesse o grego, ia entrar em conflito com o hebraico, porque purificar tem uma palavra para isso já no hebraico. Então eu uni as duas palavras para dizer sacerdote. Então, fazer sacerdócio, o verbo seria operar pureza. E o substantivo seria o operador de pureza. Talvez eu mude para purificação, operador de purificação, porque eu acho que fica mais coerente. Mas essa é uma ideia que eu tive agora há pouco, então eu ainda preciso mastigar ela. Em todo Então toda a reunião dos filhos do persistiu com o grande pastor, saiu da frente do tirado. Essa palavra reunião é a palavra sinagoga, tá? Sinagoga significa reunião, no grego, tá? E ela se liga ao Antigo Testamento, ao hebraico, como testemunhos.
É da onde os testemunhos de Jeová falam que, tem que chamar de testemunho de Jeová por causa dessa palavra. Só que essa palavra também é usada para falar de um aglomerado de abelhas. Então você usar testemunhos de abelhas fica estranho, tá. Então é uma reunião de abelhas, assim como você junta vários testemunhos, você tem uma reunião. Então o grego nos dá literalmente reunião e o hebraico nos aponta para um conjunto de testemunhas, que é reunião. Então, usando a lógica, comparando o que o grego dá, o que o grego, a forma que os apóstolos falaram, se referiram a essa palavra no Antigo Testamento, nós temos reunião, tá? Então, e ao meu ver, eles mantiveram, muitos lugares mantiveram, né, a palavra sinagoga para meio que oficializar um lugar. Porque se você simplesmente chama de reunião, em qualquer lugar você faz uma reunião. Você faz uma reunião pelo Google Meet, você faz uma reunião, né, por várias formas. Eles, cada homem que o coração dele o levou, e todo aquele que a inspiração dele o moveu voluntariamente, chegaram. Aí aquilo que eu falei, né? O coração tem que levar, você tem que ser inspirado a fazer aquilo. Não é apenas, eu vou dar porque eu tenho que dar. Não, você tem que, aquilo tem que se mover alegremente. E você não consegue resgatar um sentimento de tipo, eu vou resgatar a alegria aqui para eu poder dar isso aqui. Não é assim que funciona. Se você não sente, você não dá. Agora, se você está dando por pressão exterior, você não está dando com alegria, você está indo contra a coisa toda. E ao meu ver, a maioria dos lugares não são para para ser sustentados nesse sentido. Eles trouxeram o levantamento de salvação para o trabalho da tenda do momento. O que que se aqui também é legal, porque aqui nós temos uma ligação à cruz. Salvação é o significado de Jesus. Jesus significa salvação. Então o levantamento de salvação é a cruz, foi levantado, tá. Para o trabalho da tenda do momento. Qual que seria a tenda do momento? A tenda do momento seria você. Então, o levantamento de salvação, a cruz, é feita para o trabalho, para você trabalhar na tenda do momento. E aqui, ó, e para todo o serviço dela, e para os trajes puros. Então, o levantamento de salvação, que é a crucificação, é para os trajes puros, porque você é revestido pelo sangue do Cristo. E a palavra serviço, do hebraico, ela é ligada à labuta, no trabalhar da terra, e nós somos feitos de terra. Lá no começo nós vemos isso. Então é interessante como levanta a crucificação para trabalhar na tenda do momento e para todo o serviço dela e para a o revestimento, o traje puro do sangue de Cristo. Então isso aqui é muito interessante como isso se liga de forma, exemplar ao Novo Testamento e a como funciona a crucificação. Eles chegaram, os homens junto com as mulheres, todo voluntário de coração trouxe ganchos e argolas, e anéis, e esferas, todos os objetos de ouro. E todo homem apresentou uma apresentação de ouro para salvação. E todo homem com quem se encontrou azul céu, e púrpura, e verme do vermelho escarlate, e linho branco, e cabras, e peles de carneiros em vermelho solo, e peles de texugo, trouxe eles. Agora, na Bíblia, eu gosto sempre de citar isso aqui. O verme do vermelho escarlate é um vermezinho. E esse vermezinho, ele morre para que os filhotinhos dele comam o corpo dele e vivam. E por que que eu gosto de pôr isso aqui? Porque é exatamente assim que a cruz funciona. O Cristo, Jesus, salvação, Cristo, morre e nós comemos do corpo dele, que é a palavra, do feito, da cruz, para que nós podemos ter a verdadeira vida. Tá? E o vermelho solo é o vermelho Adão, é o vermelho sangue, porque solo significa Adão, Adão significa solo, na verdade, né? E então esse é o vermelho solo, que é o vermelho sangue. Então tem essas duas diferenças. Todo aquele que levantou um levantamento de prata e de cobre trouxe o levantamento de salvação. Lembrando que Cristo foi vendido por prata, né, foi levantado a prata, tem até o versículo falando que, né, que 30 pratas foi avaliada para ele, para o levantamento de salvação. Levantamento de salvação é a cruz. Sim, isso que eu estou falando é o exemplo se encaixando do Novo Testamento no Antigo, tá? E todo aquele com quem se encontrou madeira de acácia espinheira para todo o trabalho do serviço
trouxe ela. Aqui, ó, acácia espinheira. Na verdade, é só a palavra espinheira. Só que tem dois tipos de espinheira. Tem os arbustos e tem a árvore. Então, se eu coloco só espinheira, eu entro em conflito com o arbusto, que é uma espinheira também. Por exemplo, a sarça ardente, é uma espinheira. Então, eu coloquei duas palavras, mas que são a mesma, tá? Acácia para saber que é, de fato, uma árvore, a árvore acácia, e que significa espinheira. Para todo o trabalho do serviço trouxe ela. E aqui é outra coisa. Trabalho do aqui de fato é trabalho e aqui é serviço naquele sentido de labuta. Então aqui são de fato duas palavras diferentes. E esses verbos eles são usados de forma diferente. Serviço é no sentido de trabalhar a terra, de servir, de servo, escravo. Então, quando a palavra serviço e servir estiver nessa tradução, as traduções tradicionais não têm essa precisão com esses termos, mas nessa tradução minha aqui, sempre que você vê serviço, pense em labuta, trabalhar da terra, porque aí você vai ver que se liga também a serviços da carne, né, a trabalhar a carne, o corpo, no sentido espiritual. E todas as mulheres sábias de coração fiaram com as mãos delas. E aqui também, tá? Sabedoria, no provérbio, descreve muito as coisas que Jesus, salvação, Cristo, fazia no Novo Testamento. Então, ao meu ver, sábio de coração é uma pessoa que tem o Cristo no coração. Assim, isso para mim é muito claro, e eu queria poder explicar isso melhor, tá? Porque assim, não é sábia de cabeça, é sábia de coração. A sabedoria do coração é o Cristo nele. E nós vamos agora eu não lembro de um versículo específico que fala sobre isso, e eu não vou abrir agora. Mas quando a gente trombar para lá, eu vou refletir isso aqui. Mas vai demorar, porque não é por aqui que vai acontecer isso. E todas as mulheres sábias de coração fiaram com as mãos delas, e trouxeram o que fiaram: o azul céu e a púrpura, o verme do vermelho escarlate e o linho branco. Ah, tá, azul céu. Porque essa é uma controvérsia que eu entrei, né? É azul, tá, mas tem azul marinho, tem várias cores de azul. Tem azul que é quase preto, e tem azul que é quase branco, tem azul que é quase verde, tá? Então é complicado qualquer azul. E o que deu-se a entender é que, pelo animal e pela coisa toda, é bem próximo a um azul céu. Então eu coloquei azul céu. A palavra azul e céu não está aqui, é meio que uma palavra só. Eu coloquei de forma descritiva para saber qual azul que é. E púrpura de fato é púrpura. É legal porque a pronúncia da palavra é bem próxima à palavra púrpura. E todas as mulheres que o coração delas levou em sabedoria fiaram as cabras. Agora que interessante, porque nas traduções tradicionais vai estar peles de cabras, eu acho. Sim, ó. Pelos, pelos de cabra. Mas a palavra pelos não tá ali, tá? E eu acho isso interessante porque quando você não. E assim, existe palavras para essas coisas, para pelo, para pele, mas aqui era apenas a palavra cabra. Então, colocar a palavra pele ou pelo, alguma coisa assim, é adicionar algo que não está lá. E ao meu ver, esse fiar as cabras elas têm uma ligação simbólica também, né. Então, ao meu ver, tecer com fiar as cabras tem a ver com fazer certas conexões entre os significados da palavra. Eu não tenho clareza para explicar isso ainda, mas é colocar pele aqui e atirar o foco. Uma hora eu vou explicar isso melhor. Os elevados trouxeram pedras de fama e pedras de preenchimento para o colete base e para a bolsa peitoral. Os elevados seriam como se fossem uns líderes acima. Só que não é a palavra líder, tá? É uma outra palavra. E ela tem uma base no sentido de elevar. Então, assim, a palavra líder ela é sar. E essa aqui é uma outra. Deixa eu ver se aparece aqui que eu. Essa aqui é nasce. Então, eu não quis usar a mesma. Então, quando for dessa forma, eu vou usar elevados.
Pedras de fama, se eu não me engano, essa aqui é ônix? Deixa eu confirmar. Eu não vou falar todas, mas agora eu tô não, não, essa não é a ônix, essa é uma outra. Ah não, essa é a ônix sim, tá, é, pedra de fama é ônix. E pedras de preenchimento para o colete base e para a bolsa peitoral. São pedras de preenchimento por quê? Porque elas se encaixam em lugares no colete na bolsa peitoral. E por que colete base? Porque ele serve como base para a bolsa peitoral. E por que bolsa peitoral e não apenas peitoral? Nas traduções tradicionais vocês vão ter apenas peitoral, mas peitoral fica parecendo que é uma armadura, só que é feito de pano. E a função dela é segurar coisas dentro. Então, é uma bolsa peitoral, para que não entenda-se de uma forma da qual não é. E o aroma e a gordura líquida para a iluminação. E aqui, por que gordura líquida e não óleo? Porque óleo nós usamos no sentido de combustível também, óleo é muito abrangente. Isso aqui é gordura líquida, tá? Então, para ser mais específico do que é, eu poderia colocar azeite? Poderia, mas aqui não citou oliva. É azeite? É, mas aqui na palavra não estava. Nesse versículo, a palavra oliva, oliveira, que é bem parecido, né? A palavra azeite com a palavra oliva, não está. Então eu não coloquei, porque o texto não colocou. Por isso que eu não coloquei azeite. E o aroma e a gordura líquida para a iluminação. E para a gordura líquida de passar com a mão e para a fumaça de extratos. Tá. Passar com a mão seria o verbo untar. Por que que eu não uso o verbo untar? Porque ele ficou muito subjetivo. Hoje em dia, untar virou sinônimo de abençoar. Ai, untado, ai, pá. Então, a mensagem que a Bíblia quer é que aquilo é algo de passar com a mão. E por que que isso faz sentido? Porque a palavra passar, ela é ligada com Páscoa. Páscoa significa passagem. E mão, ao meu ver, é a tradução da palavra Cristo. Então, ao meu ver, esse gesto de untar, de passar com a mão, é meio que colocar, transferir o Cristo Jesus para a pessoa de uma forma simbólica. Então, usar simplesmente untar fica uma coisa muito vaga e ficou muito subjetivo por conta das religiões de hoje em dia. E para a fumaça de extratos. Agora, aqui eu estou curioso para ver como que as traduções, o incenso aromático, é, tá, incenso aromático, tá, são de fato extratos, tá. E poderia ser incenso aqui? Poderia ser, mas o foco é a palavra fumaça. É o que eu falei entre a diferença entre queimar e fazer fumaça. A intenção é erradicar, destruir, e o outro é simplesmente um cheiro um cheiro suave para salvação. Como que isso se aplica? O queimar e o fazer fumaça. O queimar é quando você tem alguma coisa na sua vida que você quer que o Salvador se livre de você, ou quando você tem alguma coisa que ele quer que você se livre. Então, essas orações, elas são mais intensas. Por exemplo, se você tem um sentimento de tristeza muito forte, alguma coisa assim, alguma culpa muito grande, aquilo é queimado. Então, você coloca ele em oração e uma hora aquilo é queimado no coração. E fumaça é no sentido de agradecimento. Quando acontece alguma coisa muito boa, ou quando você simplesmente se sente inspirado a agradecer ao Salvador salvação por algo, você está fazendo fumaça e não queimando para erradicar. As traduções tradicionais não têm esse capricho de usar queimar e fazer fumaça. Essa aqui tem. E sempre que aparecer, eu vou comentar isso e vou explicar, porque, ao meu ver, isso é muito importante. Porque em certos lugares transmite o que é uma oração de agradecimento e uma oração de por favor, me livre disso. Todo homem e mulher dos filhos do persistiu com o grande pastor, que o coração deles moveu voluntariamente a trazer para todo o trabalho que salvação apontou fazer pela mão do tirado, trouxeram entrega voluntária à salvação. Aqui, ó, de novo, moveu voluntariamente. É porque você quer, e não porque você está sendo pressionado de alguma forma, ou porque você quer fingir para os outros que você está dando.
também é errado, porque aí é falsidade, fingimento, né. O tirado disse aos filhos do persistiu com o grande pastor. Vejam, salvação chamou na fama o na sombra da força. Lembrando que eu traduzo a palavra nome para a palavra fama, porque naquela época a palavra nome ela era usada como fama, porque eram palavras do dia a dia. Então, essa pessoa tinha fama de ser na sombra da força. Esse aqui tinha fama de ser minha luz. Esse tinha fama de furo. Esse tinha fama de oração. É. Seria como se hoje nós usássemos a palavra renome ou reputação, né. A reputação dele é na sombra da força, né. A reputação do Moisés, por exemplo, é tirado, porque ele foi tirado da água, então essa era a fama dele é de ter sido tirado da água. Então, esses nomes eles são traduzidos por causa disso, porque também transmite uma imagem, uma mensagem além da mensagem que está lá. Vejam, salvação chamou na fama o na sombra da força, filho do minha luz, filho do furo, da vara do oração. E ele encheu ele com a inspiração do Salvador, em sabedoria, em discernimento, em noção e em todo trabalho. Inspiração do Salvador é Espírito de Deus, tá? Eu traduzo Espírito como inspiração e Deus como Salvador. No primeiro episódio, eu falo bastante sobre o fato da palavra Deus significar Salvador. Inspiração é interessante eu explicar sempre também, por quê? Porque às vezes alguém te pergunta: "Ah, você já sentiu o Espírito Santo?". Mas agora se eu sento aqui e explico para você: "Ó, Santo significa inspiração pura". Então se você já fez aquela oração e você sentiu aquele negócio puro dentro de você, que a coisa toda chorou, pá, aquilo é inspiração pura, aquilo é inspiração pura. Então aí você já consegue responder. Ao usar Espírito Santo, como não está traduzido e você não tem uma ligação clara, você não sabe o que que é, tá? Então, inspiração pura, Espírito Santo é melhor se referir à inspiração pura, porque aí as pessoas sabem o que é. Senão o Espírito Santo fica: "Ah, mas o que que é? Ah, apareceu na minha frente. Ah, mas o que que é?". Inspiração pura é autoexplicativo. E, de fato, é essa forma, porque Espírito Santo, para você ter ideia, Espírito Santo não é nem grego. Espírito Santo é traduzido do latim. Traduzido não, transliterado, porque no grego era inspiração, por exemplo, é pneuma, e daí o latim traduziu para inspirare, se eu não me engano. E aí ficou espírito, né. Então, eh os romanos traduziram para a língua deles, e aí quando veio para o português ninguém traduziu. Não, vamos deixar igual o latim, né. Sendo que o latim não é nem o idioma original da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, e ficou na metade do caminho a tradução. Então, ao meu ver, no sentido de fazer referência por conta das crenças de hoje à palavra espírito, beleza, porque senão as pessoas não vão saber do que você está falando às vezes. Mas chamar de inspiração é muito autoexplicativo. E as pessoas que já fizeram essas orações intensas e sabe o que que é aquela coisa boa que entra no coração e você fala, vão saber exatamente o que é inspiração pura. E é engraçado porque faz um duplo sentido, né. Quando você é inspirado de forma pura, você não está buscando a sua própria coisa, você está procurando uma inspiração pura, fazer algo puro. Então, é muito é autoexplicativo e é melhor. Inspiração do Salvador, em sabedoria, em discernimento, em noção e em todo trabalho. É que discernimento também é no sentido de assimilação, de ligar uma coisa com a outra. Discernimento se encaixa nisso. Só que assimilação eu achei que ia ficar muito difícil de mastigar. Então, como as 2 são muito próximas, eu coloquei discernimento, mas é discernimento disso, tá, ligar uma coisa com a outra, saber o que que de fato é aquilo. Eu tenho vontade de tirar discernimento, porque discernimento virou outra coisa no nosso idioma, mas, né, em noção e em todo o trabalho. Para projetar projetos, para fazer no ouro, na prata e no cobre, e na gravação de pedra para preenchimento, e na gravação de madeira, para fazer em todo o trabalho de projeto. E ele pôs no coração dele para instruir,
a ele e à tenda do meu pai, filho do meu irmão sustentou, da vara do juiz. E ele encheu eles de sabedoria de coração. É aquilo. O que é sabedoria de coração? Ao meu ver, é a inspiração pura do Salvador. Que é sabedoria de coração, não sabedoria da noção. Então, aqui de fato é a palavra coração. Tá? Acho que é lebe, se eu não me engano. Vou confirmar aqui pra gente. É, de fato a palavra coração. Né? Então, ao meu ver, sabedoria coração é o Salvador no coração. Até porque aquilo que eu comentei anteriormente tem uma ligação no Provérbios, quando é citada a palavra sabedoria, há coisas que o Cristo fazia. Né? A sabedoria está gritando aos portões, né? Aproxime-se. Então, ele encheu eles de sabedoria de coração, para fazer todo o trabalho de gravador, de projetista e de bordador no azul céu, e na púrpura, no verme do vermelho escarlate e no linho branco, e de tecelão, os que fazem todo o trabalho e que projetam projetos.